O que os russos temiam aconteceu. Nossa ofensiva invisível agora está em campo aberto. As forças ucranianas avançam significativamente. Os generais russos estão mobilizando suas tropas em pânico. Uma explosão na Chechênia? Drones ucranianos deixaram Ramzan Kadyrov com as pernas paralisadas. Decisão de emergência para fechar o espaço aéreo sobre a Chechênia? Os preparativos para a derrota da Rússia começaram. Os flamingos apertaram ainda mais o cerco contra os ocupantes. O Kremlin declarou o projeto um fracasso. O mundo aplaude os ucranianos enquanto eles assistem ao lançamento de um novo foguete. Um só golpe e Moscou desaparecerá do mapa? Detalhes chocantes. Minsk está em alvoroço? Zelensky pegou Lukashenko pelo bigode. Kiev deu início à libertação da Transnistria? Isso precisa ser visto. Putin cuspiu no rosto de Trump. Mudança brusca na retórica do Slewa. A Federação Russa vai se arrepender disso. A sentença foi assinada? Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Agora, a Ucrânia despedaça o inimigo. Sua contraofensiva já é lendária. Paraquedistas trituram os russos. Foram atravessados 300 quilômetros quadrados de inferno. Syrskyi jogou seus trunfos. Putin encara uma catástrofe. Giro brusco no fronte. A defesa inimiga ruiu. A armadilha funcionou. Como os nossos conseguiram isso? Os primeiros detalhes na matéria. A seguir. As tropas aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia oficialmente iniciaram a ofensiva. A respectiva declaração foi publicada na véspera pelo Comando das Tropas de Assalto Aerotransportadas. Assim, na verdade, o Estado-Maior desmentiu os rumores e declarou abertamente: a Ucrânia está avançando. A principal tarefa das unidades é frustrar os planos dos ocupantes de avançar nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, bem como derrotar o agrupamento inimigo e expulsá-lo além da fronteira de Dnipropetrovsk. Hoje realmente podemos dizer que a atividade contra-atacante das forças de defesa ucranianas hoje ocorre na direção de Huliaipole, na direção de Severodonetsk e não só. Isso não é apenas na frente sul, está longe de ser apenas lá. Portanto, é evidente que a Ucrânia está utilizando os recursos e reservas que possui, as oportunidades que se abrem, inclusive com a introdução de certo caos, como o desligamento do próprio Starlink. Ao mesmo tempo, vários analistas militares observam que a Rússia está aos poucos voltando a si. Para os locais onde as forças armadas da Ucrânia romperam as linhas, Moscou decidiu transferir reservas que estavam sendo preparadas para a ofensiva da primavera. Além disso, em parte, os ocupantes tentam restabelecer uma comunicação confiável na linha de frente. No entanto, até agora, isso não tem trazido resultados significativos. Existem várias razões principais para o sucesso dos ataques ucranianos. Esta é a desconexão do Starlink devido à perda de comunicação estável por parte dos militares russos e o esgotamento geral das unidades de Putin neste trecho da frente após longos e contínuos ataques. Além disso, as forças armadas da Ucrânia aproveitaram as condições climáticas. Tudo isso sob a mesma névoa que já havia favorecido as tropas russas diversas vezes antes. Outro fator extremamente importante para o sucesso ucraniano foi a preparação dos militares russos do outro lado da linha de frente. Ou melhor dizendo, sua quase total ausência. Vou falar diretamente. 80% são tropas não preparadas. São aqueles que foram reunidos de diferentes lugares sob vários pretextos, mobilização, recrutamento, pressão, e consequentemente foram simplesmente lançados para o combate. Vale ressaltar que as conversas sobre a libertação de centenas de quilómetros quadrados da Ucrânia pelas Forças Armadas agora também foram oficialmente confirmadas pelos militares. Assim, o porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin, contou que já foram libertados mais de 300 quilómetros quadrados e o avanço dos nossos soldados continua. As forças ucranianas estão contra-atacando em uma ampla frente, aproximadamente de 30 quilômetros de Varvarivka até Ternovadov. Se em toda essa extensão for feita a limpeza do território dos militares russos infiltrados, teremos exatamente 300 quilômetros quadrados. O comando observa que as informações sobre o avanço das Forças Armadas da Ucrânia são divulgadas com atraso para não comprometer as operações, como já aconteceu no passado. Mas mesmo aquilo que já foi divulgado publicamente permite fazer previsões cautelosas. Que os sucessos das forças de defesa ajudarão a interromper o grande A grande e amplamente aguardada ofensiva militar estratégica de primavera, coordenada diretamente pelo governo de Vladimir Putin, está agora em pleno desenvolvimento nas frentes de batalha.
Como mencionado anteriormente, as forças de sistemas não tripulados também estão apresentando excelentes resultados, equiparando-se às unidades de assalto das Forças Armadas da Ucrânia, com perdas cada vez maiores. Inimigo. E o fato de os ocupantes serem forçados a recuar também desmistificou outro mito da Federação Russa. As pessoas que estão dentro dele ainda possuem a propriedade de terminar. Se ele não tivesse esse dinheiro, já teria desperdiçado outros 50 milionários que ele não tem em todas as direções e já teria tomado Pokrovsk há muito tempo, teria tomado Ruliaipole, teria avançado em direção a Zaporizhia, mas isso não aconteceu. Ou seja, ele não está limitando recursos em algum lugar, ele está escondendo-os. Como muitos pensam, porque é assim. É simples, eles não têm pessoas prontas, reais. O comandante-chefe Oleksandr Sirski, em entrevista ao Le Monde, também confirmou que a guerra na Ucrânia saiu do impasse. Segundo informações do Estado-Maior, a frente começou a recuar e nos últimos dias, nas direções de Ruliaipole e Oleksandrivka, estão ocorrendo até 50 confrontos armados. Todos os dias. A batalha pela vida continua. Ajuda para o herói gravemente ferido. Os médicos já fizeram o impossível, mas pela frente não está apenas a recuperação, e sim uma série de operações complexas. Todos os detalhes sobre como você pode ajudar nosso defensor estão na descrição abaixo do vídeo. Choque, Grozny está tremendo. Drones ucranianos abalaram a tranquilidade de Kadyrov. Parece que uma nova grande jogada está no ar. Dondon ficou com medo? De repente, anunciou a criação de grupos móveis de defesa antiaérea. Formalmente para fechar o espaço aéreo. Mas será que se trata apenas de proteger o espaço aéreo? O cheiro de queimado percorre as terras do Kremlin como uma avalanche. Está se espalhando de forma chocante. Afinal, o que é isso? Um escudo contra uma nova ameaça ou um seguro contra turbulências dentro da própria Rússia? Falaremos sobre isso a seguir. Raramente, mas com precisão, bons drones atacam a Chechênia. Tudo começou no final de outubro de 2024. O alvo foi a Universidade das Forças Especiais em Gudermes. Após o primeiro ataque, Kadyrov prometeu uma terrível vingança. Nós vamos destruir completamente cada pedaço desta casa, mostrando para todos os seus alicerces o que o futuro reserva, algo que seja tão profundamente terrível e assustador que nem mesmo nos seus piores pesadelos eles seriam capazes de imaginar ou conceber. Mas 2 semanas depois, um drone ataca o quartel do Regimento Especial de Polícia Akhmat, em Grozny. Passam-se mais alguns dias e UAVs atacam a base da OMON, também em Grozny. Quase 1 ano de pausa e então de novo. Em novembro de 2025, bons drones chegaram até a Chechênia. Sob ataque está a unidade militar do Regimento da Guarda Nacional Russa Akhmat Norte, na capital da República. No dia 2 de dezembro, drones atacam o prédio do Departamento de Assuntos Internos em Gudermes. 3 dias depois, já atinge o prédio do FSB na Grozny City. Por isso, Dondon volta a ficar furioso e promete se vingar cruelmente. Nós vingaremos Dom, o cruel Dom. Nossos dons, todo dom será dom, somente dom. Instalações militares e você vê quanta coisa não pode tocar. República da Chechênia. Mas a vingança, assim como repelir ataques, está fora de questão. Portanto, os drones atingem tanto a Chechênia quanto a reputação de Ramzan Kadyrov. Além disso, são os próprios soldados dele que colocam Dondon em risco. No verão de 2025, para proteger locais importantes para Kadyrov na República, foram instaladas as chamadas emboscadas móveis com sistemas antiaéreos. Mas devido à negligência dos homens de Kadyrov, pouco proveito se teve delas. Exatamente no dia 15 de dezembro, diversos drones não identificados realizaram um ataque coordenado e surpreendente contra uma importante base militar localizada estrategicamente em pleno coração do centro da cidade de Grozny, causando um grande impacto na região. Os sistemas antiaéreos, durante o plantão de combate, estavam calmamente guardados, cobertos dentro de um hangar fechado. O terceiro ataque aéreo a Grozny, em 1 mês, pegou todos de surpresa. Os funcionários da OMON não só não conseguiram chamar os operadores dos sistemas antiaéreos para o plantão, como também não tiveram tempo nem de encontrar as chaves do hangar onde estavam os sistemas antiaéreos. O mais engraçado é que, na véspera desse ataque, Kadyrov decidiu motivar seus subordinados e prometeu 1 milhão de rublos por cada drone abatido. Mas, como podemos ver, nunca foi possível abater os drones de forma eficaz. Portanto, em 17 de fevereiro, Kadyrov decidiu criar uma nova formação de um grupo móvel. Este é um sistema de defesa antiaéreo projetado para interceptar e destruir ameaças vindas do céu antes de atingirem o alvo.
Esta é uma infraestrutura de defesa robusta. Os complexos e os avançados sistemas de guerra eletrônica de última geração do Ministério da Defesa têm como principal objetivo garantir uma defesa de contra-espionagem, 24 horas por dia em todo o território nacional. Mais uma vez, o espaço aéreo da Chechênia será defendido por todos aqueles que o defenderam. Bem, eu quase fiz isso antes. Agora faz parte de uma unidade separada. A pergunta lógica é se a defesa aérea chechena se tornará mais eficaz. Respondemos também de forma lógica. Não. Então por que criar uma nova formação? Há objetivos ocultos suficientes, o mais simples é o dinheiro. E o diretor ganha dinheiro com isso. O Ministério da Defesa aloca dinheiro. Claro, ele recebe isso. Dinheiro desagradável, por assim dizer, do Kremlin. Estes são os batalhões. Por que exatamente Kadyrov? Lá na Chechênia, quando estão sempre criando novos batalhões, são 8 batalhões lá. Alguns são financiados pelo Ministério da Defesa, outros pelo Fundo Akhmat Kadyrov e assim por diante. Por quê? Porque roubam dinheiro, é corrupção. Mas Kadyrov não seguia apenas pelo financiamento. Ao sultão checheno, para proteger a si mesmo e ao seu clã, é necessário um grande exército. E como poderia ser diferente quando ele gosta tanto de declarar vingança de sangue a qualquer um que encontra? Além disso, tais unidades compactas e móveis podem ser facilmente transferidas para o controle direto dos jovens herdeiros, Akhmat e Adam. Os descendentes de Kadyrov já têm muitos cargos e agora ainda há a perspectiva de um exército pessoal. Eu? Quero que tudo isso permaneça, que eles tenham uma vida digna e deixem este lugar. E que ao partirem, deixem este mundo, deixem um nome honrado. Por tudo o que fui e por tudo o que realizei. Mas essa nova estrutura tem ainda outro objetivo oculto. Esses grupos móveis de fogo podem se tornar um instrumento de mobilização secreta na República. E não é difícil acreditar nisso. A Organização de Direitos Humanos Memorial escreveu em 2022 e 2024 que as forças de segurança na Chechênia, para garantir o fluxo de voluntários, detêm pessoas. Também são conhecidos casos recentes. O movimento de oposição nisso escreveu sobre as operações das forças de segurança em 31 de janeiro. Chegam relatos de Uruz-Martan, onde funcionários dos comissariados militares, junto com as forças de segurança, continuam procurando por jovens rapazes. Carros são parados nas estradas. E as operações muitas vezes vão além. No dia 6 de fevereiro, o mesmo Niso escreveu que, com o objetivo de enviar pessoas para a linha de frente, as forças de segurança sequestraram uma pessoa. Mas os grupos PVO criados também podem ser usados para sequestrar simples dissidentes. Com o modo apropriado, de acordo com o contexto, o povo leal de Kadyrov. Este é, sem dúvida, o trabalho fundamental e contínuo dos apoiadores de Kadyrov e do próprio Kadyrov. Por que isso acontece agora? Qual é a primeira e principal tarefa de Kadyrov? Não é pagar Kiev em 3 dias, não é ir para Dubai festejar com algum chefe, nem qualquer aproximação com o Oriente. A principal e original tarefa de Kadyrov é garantir que a Chechênia permaneça como parte da Rússia. E ele deve usar quaisquer métodos, sem distinção, pressão através de parentes, sequestro de pessoas, assassinato, estupro. Não importa, né? Pura intimidação. No entanto, todos sabem perfeitamente como Kadyrov e seus capangas lidam com os indesejados. Relatos de sequestros são publicados quase todos os dias. Tortura, rotina, muitas vezes chegando até assassinatos. E sim, quem realiza essas represálias está longe de ser órgãos especializados. Por exemplo, vamos pegar o chamado Neftepolk. É uma estrutura militar que protege postos de petróleo, instalações na Chechênia. Eles deveriam apenas fazer a segurança. Mas o Neftepolk também está envolvido em sequestros, explosões e produz resultados. Todas as forças de segurança na Chechênia devem fazer isso. Mas mesmo após 20 anos vivendo sob opressão, ainda há dissidentes na Chechênia. Com os ataques à região, o número deles aumentou. Por isso, os agentes de segurança de Kadyrov continuam trabalhando e o próprio Ramzan ameaça decapitar os críticos do regime após os ataques de drones à República. Diante de ameaças tão diretas, não é de se estranhar que os locais de trabalho sejam móveis. As emboscadas da defesa antiaérea coincidiam com áreas instáveis, onde, em vez de abater drones, registrava-se um aumento nas detenções e sequestros. Estamos falando de um aumento de casos entre 40% e 50%.
O envolvimento de grupos de defesa antiaérea nos sequestros permite que os agentes de Kadyrov detenham pessoas em total vácuo informativo. Afinal, as picapes dos grupos de defesa antiaérea estão equipadas com sistemas de guerra eletrônica. A potência desses sistemas é suficiente para bloquear a comunicação e a internet móvel na área desejada. Isso impossibilita o envio de sinais sobre a aproximação das forças de segurança e de mensagens sobre detenções. Dessa forma, o regime de Kadyrov poderá suprimir completamente a oposição. Um momento de triunfo. O mundo está rezando pelo míssil ucraniano Flamingo. Um único lançamento, e a Federação Russa será obrigada a se reconstruir a partir de peças sobressalentes. A vingança da Ucrânia atingiu um novo patamar e o Kremlin não esconde o fracasso da defesa aérea russa. Putin está em pânico, mas não pode fazer nada. As mãos de aço das nossas forças de defesa estão apertando Moscou. A fera britânica Nightfall sai para caçar. Chegou a hora do acerto de contas. Será que esses mísseis conseguirão tirar o terror dos mísseis de Putin do jogo? Vamos assistir. O míssil ucraniano, que hoje já é temido não só pelos nossos inimigos, mas também graças à sua... Até mesmo os parceiros de Kiev temem sua precisão e baixo custo de produção. Em fevereiro de 2022, pedimos aos parceiros ocidentais que fechassem o espaço aéreo sobre a Ucrânia. Em fevereiro de 2026, é a Europa que pede à Ucrânia para compartilhar sua experiência única de como fazer isso sozinha. Esta é uma tecnologia muito simples, não há necessidade de nada complicado aqui. Existem inúmeros livros escritos sobre isso explicando como se faz. O que há de tão complicado nisso? Descobriu-se que as modernas tecnologias de defesa aérea americanas e europeias têm uma grande desvantagem: o custo deles. Mesmo que tecnicamente o armamento ocidental não tenha igual, considerando a realidade atual do combate, a OTAN só conseguirá se defender contra mísseis e drones inimigos por alguns dias. O Ocidente simplesmente não terá recursos suficientes para mais do que isso. Afinal, cada míssil deles custa dezenas ou até centenas de vezes mais caro do que os drones que ele abate. Atualmente, interceptar um Iskander custa mais de 6 milhões de dólares. Esse é o valor. E é aí que a Ucrânia vem em auxílio do Ocidente com o míssil único Flamingo. Queremos baixar o preço algo em torno de 1 milhão e meio para que a interceptação dos Iskander seja mais acessível. Com a ajuda do míssil FP9. Com a ajuda do míssil FP7. O Flamingo ucraniano já demonstra uma eficácia e precisão sem precedentes, atacando alvos estratégicos na Rússia. O míssil, criado em tempo recorde, tornou-se mais uma dor de cabeça para Putin e seus generais. Já que o desenvolvimento é totalmente nacional, as forças armadas da Ucrânia não precisam de permissões para lançar o Flamingo, onde quiserem e onde for necessário. O único problema com o qual nossos desenvolvedores precisam lidar é a questão da escala de produção. Por enquanto, não é possível produzir uma quantidade suficiente de mísseis por mês para as forças armadas da Ucrânia. Esta é uma arma estratégica. Infelizmente, armas estratégicas, pelo menos por enquanto, não podem ser nem compradas nem lançadas como se fossem coisas comuns, como pãezinhos, na mesma quantidade que acontece com o FP1 e FP2, para que o efeito seja percebido por todos e chegue a cada domicílio. Mas, nas missões que foram realizadas até o momento, vemos que ela corresponde plenamente às tarefas que estabelecemos para ela. Enquanto não há mísseis ucranianos suficientes para todos os alvos, a Rússia recebe ajuda com isso. Temos que contar com os parceiros ocidentais. Sim, o Reino Unido irá desenvolver um novo míssil balístico de ataque profundo para a Ucrânia. Podemos afirmar que, em primeiro lugar, trata-se de um míssil que pode ser rapidamente escalonado e é um meio relativamente barato, já que o governo do Reino Unido justamente enfatiza que deve ser um meio que seja custo-efetivo, ou seja, ele atenderá à demanda. Já que vemos que as forças armadas da Ucrânia e, em geral, toda a estrutura e o setor de segurança e defesa precisam de muitos desses meios, e ele não pode custar caro demais. Como resultado do projeto Nightfall, o Reino Unido anunciou um concurso para o desenvolvimento acelerado de mísseis balísticos destinados a operações de combate, em condições de alta ameaça e fortes interferências eletromagnéticas. O moderno míssil britânico será capaz de ser lançado a partir de várias plataformas, realizar uma série de lançamentos e deixar a posição em poucos minutos.
O sistema será equipado com uma ogiva explosiva de 200 kg que se destaca pela alta precisão e alcance de até 500 km. Isso cobre completamente todo o território temporariamente ocupado da Ucrânia. Além disso, cobre uma parte significativa do território da parte europeia da Federação Russa. E é a essa profundidade que o inimigo posiciona seus quartéis generais de níveis superiores, ou seja, desde o nível de brigada até o nível de divisão, bem como os níveis de exército e de grupos de tropas. Também são centros logísticos bastante importantes, ou seja, locais de concentração de combustíveis e lubrificantes, depósitos de munições. Em conjunto com o Flamingo ucraniano, o míssil britânico poderá reduzir significativamente o desejo do Kremlin e, pessoalmente, de Putin de continuar com suas ações. Em vez de ataques com mísseis contra cidades ucranianas pacíficas, o bunker terá que se limitar a se defender infinitamente dos mísseis das Forças Armadas da Ucrânia. Quantidade e intensidade. O trabalho das nossas forças de segurança, que utilizam drones de ataque, inclusive contra alvos estratégicos, esgota as forças de defesa antiaérea do inimigo. Uma combinação estratégica que utilize armas balísticas potentes e drones de ataque modernos pode causar um golpe verdadeiramente devastador em certos objetos de importância crítica para o inimigo. Com certeza. A situação só vai piorar daqui para frente, pelo menos para o Kremlin. Os desenvolvedores ucranianos prometem, até o final deste ano, alcançar os volumes necessários de fornecimento de armamentos balísticos para as Forças Armadas da Ucrânia, paralelamente criando cada vez mais novos tipos de armamento avançado. Em um ano trata-se de balística. Em 2 ou 3 será a criação de um escudo antimíssil de defesa aérea para toda a Europa. A situação se agravou drasticamente. Kiev pressiona Minsk sem pausas nem cortesias. Lukashenko se viu sob ataque e a aliança com o Kremlin de repente deixou de parecer uma garantia de segurança. Zelensky leva as apostas e isso já não é apenas retórica. O espaço de manobra para os amigos de Moscou está rapidamente se esgotando. Quem será o próximo nessa festa? É uma questão de tempo. Parece que os amigos mais próximos de Putin não vão se recuperar tão cedo. Sabe, quando tudo está calmo, controlado e estável para nós, ficamos entediados. Estagnação. Quero um ménage à trois. O movimento está ganhando cada vez mais força. A Ucrânia está cada vez mais ativa em relação àqueles que ajudam o Kremlin a se manter no poder. E o primeiro dessa lista, claro, é o autoproclamado presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Por ajudar ativamente a Rússia na guerra contra a Ucrânia, Kiev impôs contra ele um novo pacote de sanções. A decisão foi assinada pelo presidente Volodymyr Zelensky. A Ucrânia aplicou um pacote de sanções contra Alexander Lukashenko e vamos intensificar significativamente o combate a todas as formas de sua colaboração nos assassinatos de ucranianos. Vamos trabalhar com os parceiros, certo? Para que isso tenha um efeito global. Se nos unirmos e chegarmos a um acordo, aqueles que impuseram sanções contra nós ficarão assustados. Mas por agora, vale a pena ter medo. Tanque. As sanções incluem o bloqueio de ativos, a cessação completa das operações comerciais, a proibição de trânsito e transporte pelo território da Ucrânia, a suspensão de obrigações e licenças económicas e a proibição de participação em privatizações e licitações públicas. O acesso a tecnologias, programas conjuntos e projetos de defesa é fechado. São impostas restrições à entrada e às operações financeiras. Alexander Lukashenko já há bastante tempo troca a soberania de Belarus pela extensão do seu poder pessoal, ajuda os russos a contornar as sanções mundiais por essa agressão, justifica ativamente a guerra russa e agora ainda aumenta sua própria participação na ampliação e prolongamento da guerra. Por isso haverá consequências especiais. Na segunda metade de 2025, os russos implantaram um sistema de retransmissores no território de Belarus para controlar drones de ataque. Isso intensificou os ataques ao norte da Ucrânia, da região de Kiev até Volínia. Parte dos ataques, em particular contra instalações energéticas e ferrovias em nossas regiões, os russos não teriam conseguido realizar sem essa ajuda de Belarus. Ou seja, não se trata mais apenas da concessão do território, como foi em 2022. Belarus tornou-se um elemento pleno da máquina militar russa. Alguém declara algo sobre alguém, mas a questão é por quê?
Hoje, mais de 3.000 empresas bielorrussas trabalham para a guerra russa. Elas fornecem equipamentos, maquinário e componentes críticos, incluindo peças para a produção de mísseis, que são usados para bombardear cidades ucranianas. Em paralelo, está sendo desenvolvida a infraestrutura para o destacamento de mísseis de médio alcance no território da Bielorrússia, Arishny. Isso representa uma ameaça não apenas para a Ucrânia, mas também para as capitais europeias. Lukashenko não apenas forneceu uma plataforma. As fábricas bielorrussas forneceram a base mecânica e os componentes principais para esta arma. E o fornecimento continua. Não se pode permitir que a Bielorrússia seja separada da Rússia. Mas não é só a Bielorrússia. A Ucrânia também continua a atacar outro ponto sensível do Kremlin: a Transnistria. Uma zona onde a influência russa se mantém há décadas. É onde está concentrada a guarnição de Moscou. Pode ameaçar não só a Ucrânia, mas toda a Europa Oriental. Já estamos ajudando tanto pelo desenvolvimento de uma infraestrutura fronteiriça conjunta, quanto pelo afastamento da Moldávia dos recursos energéticos russos e também pela cooperação mútua no caminho para a adesão à UE. E é muito importante que esse seja um movimento conjunto. Além disso, a Ucrânia tem recursos suficientes para resolver radicalmente a questão da Transnistria. Se em Chisinau houver vontade política, então tenho certeza de que resolveremos esse problema militarmente muito rapidamente. Na minha opinião, essa questão precisa ser encerrada e devemos parar de fingir que os ocupantes russos têm o direito de estar no território da Moldávia. Dessa forma, a Ucrânia atinge não apenas a linha de frente, mas todos os pontos de poder do Kremlin, incluindo os aliados do ditador russo. Do ditador, transformando-os em alvos vulneráveis para nós. Isso aconteceu diante de todos. Putin cuspiu no rosto de Trump. Acordos grandiosos estão se desfazendo no esquecimento. As emoções tomaram conta. O ditador ataca Washington. Ataques que fazem o sangue gelar nas veias. O líder americano está visivelmente nervoso. O Alasca foi um erro? Parece que depois disso os EUAR certamente vão mudar de rumo. Vamos assistir. Um golpe nas negociações, na confiabilidade das garantias de segurança americanas e pessoalmente em Donald Trump. O Kremlin intensifica os ataques contra os símbolos da administração americana, negócios, investimentos e fábricas. Você não está em posição, você não tem cartas. E conosco você passa a ter cartas. Trump estende a vigência das sanções contra a Rússia. Em resposta, a Federação Terrorista lança um ataque com mísseis contra a gigante americana de confeitaria Mondelez, fabricante de chocolates e barras famosos. Na cidade de Trostianets, na região de Sumy, a Rússia atacou mais um negócio americano na Ucrânia, uma empresa civil de produção da companhia, a Mondelez em Trostianets. Um dos primeiros grandes investimentos do Zemyoar na economia independente da Ucrânia. O ataque à fábrica de confeitaria civil está longe de ser o primeiro. O pretexto russo de Putin para os americanos e Trump. Em janeiro de 2026, um drone russo Shahed atingiu um fabricante americano de óleo em Dnipro. E em agosto, após um encontro amistoso com o tapete vermelho no Alasca, 2 mísseis russos Kalibr atingiram uma fábrica de eletrônicos em Mukachevo. Putin, na prática, está reduzindo a zero as garantias de segurança de Trump para a Ucrânia na forma de negócios, dinheiro e investimentos. Trump declarou que as garantias da integridade territorial do nosso país são o tratado assinado entre a Ucrânia e os EUA sobre o uso conjunto dos recursos minerais ucranianos. Metade dos membros da Câmara de Comércio dos EUA na Ucrânia tiveram seus empreendimentos danificados ou completamente destruídos. As fábricas americanas não são nenhum escudo e nem mesmo uma cúpula de ferro. Os cartões do americano queimam da mesma forma que outras empresas que ficaram sob ataque de mísseis e drones da Rússia. É verdade, eles não têm cartões. Ele não tinha cartão desde o primeiro dia. Ele só tem uma coisa: Donald Trump. O mais prejudicial aqui é que a Casa Branca não reage de forma alguma às ações do Kremlin. Os russos estão destruindo empresas americanas. E, ao mesmo tempo, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, discute com Kirill Dmitriev um acordo de negócios irrealista de 12 trilhões de dólares. A reação é a pressão econômica dos EPIUA sobre a Federação Russa. O fortalecimento das sanções econômicas no momento do bloqueio visa, em primeiro lugar, não apenas a frota clandestina e as refinarias de petróleo dos países ocupantes,
mas principalmente o bloqueio do setor bancário russo. Isso será um golpe duro para a economia da Federação Russa. Sem uma resposta contundente e medidas recíprocas perceptíveis, a gangue de Petersburgo nunca vai parar. Putin não se interessa pela realidade alternativa de Trump com seus negócios intocados. O ditador tem a sua própria com mísseis de combate. A única coisa que pode influenciar essa realidade é o fortalecimento da defesa antiaérea ucraniana e uma pressão adicional de sanções. Por hoje é só da minha parte. Estive com vocês, Darina Rutschkau. Ainda mais notícias infernais na nossa próxima edição. E por enquanto, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!